Nessa aula, nós vamos aprender a criar o nosso alinhamento seguindo alguns critérios para que as curvas atendam aos padrões necessários para que um carro passe ali com uma certa velocidade. Para isso, nós vamos utilizar os arquivos de critérios de projeto fornecidos pelo DR São Paulo a partir da utilização de uma template do DR São Paulo obtida através do CountryKit Brasil. Para melhor entendermos como vai funcionar essa aula, nós vamos começar fazendo um certo malabarismo aqui. Então, a primeira coisa, nós vamos ir aqui no menu Iniciar, vamos pedir um arquivo novo e vamos escolher uma template chamada AutoCAD Civil 3D 2012 BRA DR São Paulo. O interessante de trabalhar com essa template aqui é que ela já vem com vários padrões para você entregar, por exemplo, um projeto para o DR São Paulo. Então, isso aqui poupa muito tempo. Se você não tem esse documento aqui instalado, é porque você não instalou o CountryKit Brasil. Se você precisar de mais detalhes, no nosso site você vai encontrar um tutorial ensinando como fazer isso. Então eu clico aqui, Open, tá? E a princípio não aconteceu nada. A não ser quando eu venho aqui e vejo que ele já deu para nós uma folha aqui de impressão, com carimbo e tudo mais. Tá vendo? Legenda. E aí você poderia usar. Então vamos voltar aqui para o nosso desenho, tá? E vamos inserir um Data Shortcut aqui. Só que para esse Data Shortcut funcionar, que a gente criou lá no começo do curso, nós vamos ter que salvar esse arquivo aqui lá na pasta do Data Shortcut, que no meu caso aqui está em disco local C, Civil 3D Projects, tá? Vou salvar ele aqui e com isso já vou conseguir criar uma referência, tá bom? Está aqui o nome, a descrição, o estilo. Aqui são todos estilos já fornecidos para nós, tá vendo? Em português por causa do CountryKit, tá? De estarmos usando a template do DR São Paulo. Vou clicar OK. Zoom Extents, está aí a superfície já no padrão DR São Paulo, que é bastante interessante para a gente trabalhar. Então agora, nós vamos criar um alinhamento já utilizando esses critérios de projeto para que o Civil 3D analise o que nós estamos desenhando e coloque para a gente um ícone informando onde está errado. Então nós vamos vir aqui em alinhamentos, ferramentas de criação de alinhamentos, vamos dar um nome. Na verdade, o que nós vamos fazer nessa primeira parte aqui é criar um alinhamento como nós criaríamos qualquer outro. Então aqui eu tenho um estilo já voltado para o DR São Paulo, um conjunto de rótulos já voltado para o DR São Paulo, tá? Então aqui não tem muita diferença do que você já sabe. O que eu vou apresentar de novidade aqui é esse Design Criteria. Quando você clica aqui, você vê um conjunto de informações. A primeira, ele pede para que você fale para ele qual que é a velocidade que o pessoal vai passar naquela curva. Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, 80 km por hora. 80 km por hora. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos usar o design aqui baseado nesse conjunto de critérios e vamos pedir para ele analisar um arquivo de critérios, que é um arquivo que já foi criado por padrão DR São Paulo. Quando nós clicarmos em OK aqui, nós vamos poder desenhar o nosso alinhamento. E é agora que nós vamos visualizar onde que existem os erros. Vamos então criar o nosso alinhamento e ver o que acontece. Então eu vou escolher aqui tangente, tangente com curvas e vou criar uma curva aqui. Então venho e crio. Enter. Está aí a nossa curva. Olha só que interessante, pessoal. Essa curva aqui, vou até fechar por enquanto as ferramentas de layout. Essa curva aqui ela não se adequa ao mínimo estabelecido pelo conjunto de critérios de projeto. Então, como que eu faço para consertar isso? Primeiro, clico aqui, venho em Geometry Editor, tá? E venho na tabelinha aqui que me mostra as características desse alinhamento. Então, ele fala aqui que ele tem uma curva de 46 metros de raio, sendo que o mínimo que deveria ser, e ele sabe esse valor mínimo porque nós selecionamos lá para ele analisar o critério do projeto, deveria ser de 490 metros para uma curva de 100 km por hora. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa, tenta aqui, ver se você colocando 490 já vai. Vamos ver? Ele fala que ele não consegue criar a curva. Então, não tem problema. Vou editar os grips primeiro. Então, ESC, puxa isso aqui um pouquinho para cá,
Peraí que eu peguei nos rótulos, né? Tem que pegar certinho no alinhamento. Aí, agora está certinho. Vamos mexer aqui no nosso alinhamento, ó. Então vejam bem, já consegui chegar numa curva bem melhor ali, ó. Vou aumentar mais para cá. Vou colocar 490, que às vezes já vai, ó. 490. Ainda não. Então não tem jeito. Enquanto você não conseguir achar uma curva legal aqui, ele não vai tirar esse ícone. Então eu vou ampliar ela aqui bastante para poder caber nesse intervalo a minha curva de 490. Ah lá, agora ele deu certinho. Pode ver que o ícone amarelo sumiu dali. Então, pessoal, sempre que aparecer esse ícone amarelo, significa que você precisa editar a sua curva para que ela se adeque aos critérios de projeto. Nesta aula, nós aprendemos a trabalhar com alguns padrões para a elaboração de um alinhamento, e esses padrões foram obtidos através dos critérios de projeto, que vão fazer com que o Civil 3D analise o alinhamento que você inseriu para ver se ele está de acordo com a norma. Se ele não tiver, ele vai mostrar um ícone amarelo e você vai precisar adequar a sua curva para que ela obtenha o valor mínimo de projeto.